Levítico 19. Repetição de diversas leis. Levítico 19, versículo 1. Disse ainda o Senhor a Moisés. Levítico 19, versículo 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levítico 19, versículo 3. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, versículo 4. Não se voltem para os ídolos nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, versículo 5. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Levítico 19, versículo 6. Terá que ser comido no dia em que o oferecerem, ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Levítico 19, versículo 7. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Levítico 19, versículo 8. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Levítico 19, versículo 9. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Levítico 19, versículo 10. Não passem 2 vezes pela sua vinha nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, versículo 11. Não furtem. Não mintam. Não enganem uns aos outros. Levítico 19, versículo 12. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 13. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Levítico 19, versículo 14. Não amaldiçoem o surdo nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 15. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Levítico 19, versículo 16. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 17. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofra as consequências de um pecado. Levítico 19, versículo 18. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 19. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem 2 espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Levítico 19, versículo 20. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. Levítico 19, versículo 21. O homem, porém, trará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, um carneiro como oferta pela culpa. Levítico 19, versículo 22. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação pelo ofertante perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, assim o pecado que ele cometeu será perdoado.
Levítico 19, versículo 23. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. Levítico 19, versículo 24. No 4º ano todas as suas frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. Levítico 19, versículo 25. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, versículo 26. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Levítico 19, versículo 27. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça nem aparem as pontas da barba. Levítico 19, versículo 28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 29. Ninguém desonre a sua filha tornando-a uma prostituta, senão, a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Levítico 19, versículo 30. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 31. Não recorram aos médiuns nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, versículo 32. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 33. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. Levítico 19, versículo 34. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, versículo 35. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Levítico 19, versículo 36. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Levítico 19, versículo 37. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor.